Agora sim, vamos lá. Pelo menos era para ir. Vocês estão vendo o material? Não, professor. Não? Não. Tá, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E agora? Também não. Vixe, Maria. Agora sim, agora sim. Ah, apareceu? Sim, beleza. Então, é continuação ainda daquele material, a gente está terminando aquelas soluções, vamos terminar aquelas que estão faltando, daí a gente já vai passar para xarope, vamos falar de xarope hoje. Então, falamos de colírios, né? Vamos falar das preparações nasais, que são conhecidas também como errinos. Muitas vezes vocês vão encontrar na literatura descrito como errino. Errino, então, forma farmacêutica destinada ao tratamento da mucosa nasal. Então, normalmente, os produtos que são utilizados na mucosa nasal são para ação tópica, são para ação local. A gente tem um ou outro produto, né, mas como exceção, que é espirrado no nariz e vai fazer uma ação sistêmica, ou seja, vai ser absorvido, vai passar para a circulação e vai ter um efeito, aí dependendo do fármaco onde que vai ser o efeito, mas que não vai ser um efeito local. Mas de modo geral, esses errinos eles são para ação local. Só lembrando um pouquinho do nariz, né, cavidade nasal dividida em 4 partes diferentes. A primeira parte é essa abertura mais da frente, o buraco do nariz, né, onde tem os pelos, tudo mais. Ali, então, uma área de proteção, digamos assim, uma barreira, né, para evitar a entrada de poeira, de insetos, esse tipo de coisa. Então, tem os pelos ali e tem as glândulas sebáceas também que ajudam a segurar sujidades e fazer com que essas sujidades não entrem lá para dentro. Aí tem uma área um pouquinho mais atrás, logo atrás desse, entre aspas, buraco do nariz, que é a chamada área de transição. É uma área bem vascularizada, inclusive quando, às vezes, a criança põe o dedo no nariz, aquela coisa, né? Ou, por algum motivo, você está fazendo uma limpeza, um corte, alguma coisa, e ocorre um sangramento, mas muitas vezes é por causa dessa área que é muito vascularizada. Não tem queratina, não tem pelo, não tem glândula sebácea. É só um local onde tem essa vascularização grande, e essa vascularização grande tem uma função principal. É a de aquecer o ar que está entrando para dentro do nosso nariz. Então, imaginem assim, seria um choque muito grande para o nosso pulmão, para o aparelho respiratório como um todo. Desculpe. De repente, você está num dia super frio, lá aqueles abaixo de 0, né? Aquele ar gelado e tal, você inspirar e aquele ar gelado chegar no teu pulmão gelado. Então, ele tem que chegar já na temperatura ambiente. Então, nessa área de transição, a gente tem essa vascularização, que é bem superficial, que vai fazer, então, né, o sangue quente e tal, a vascularização superficial faz com que o ar que passa ali e acabe se aquecendo. Então, aquele é um local mais quente, o ar vai, então, já tomar uma temperatura normal do nosso corpo. Mais atrás, a gente tem a mucosa nasal respiratória ou pituitária, também bastante vascularizada. Ali sangra ainda mais o nariz, né? Então, quando a gente tem aquele sangramento que não é por nenhum efeito mecânico, não é de cutucar, ou a criança que põe o dedo no nariz, né, que tem um sangramento por rompimento de vaso, normal, quer dizer, normal entre aspas, né, mas tem um sangramento sem efeito mecânico, então é nessa parte, é mais lá atrás. Então esse sangramento está ligado também à vascularização, né?
e está ligado muitas vezes às condições do ar e as condições que a gente está tendo ali nessa região. Por exemplo, em dias muito secos, que a umidade está muito baixa, está muito abaixo do ideal, tipo 30%, 20%, coisa que a gente tem visto aí nos últimos tempos, há uma tendência de ressecar, deixa eu abrir lá a porta, há uma tendência de ressecar mais essa área do nariz, e às vezes essa área pode fazer, pelo fato de ela ficar muito seca, pode acontecer de ocorrer o rompimento de algum vaso pelo ressecamento. Então, às vezes acontece de simplesmente o nariz começar a sangrar sem nenhum tipo de força física, né, nenhum tipo de ação mecânica, né, e de repente o nariz começa a sangrar. Não sei se vocês já viram isso alguma vez, mas isso não é uma situação assim tão difícil de acontecer, principalmente quando a gente está nessas épocas extremamente secas e a umidade muito baixa. Deixa eu colocar o material. Desapareceu o material, né? Sim, Tá. E a última parte... então, falando um pouquinho mais dessa parte, né? Essa é a parte onde a gente tem a congestão nasal. A congestão nasal está ligada ao aumento do tamanho dos vasos, então, pelo fato de ser supervascularizado ali, e esses vasos poderem aumentar de tamanho, às vezes eles estreitam o canal, e daí a gente sente aquela congestão nasal, aquele entupimento. Tem também umas células ciliadas que elas são recobertas por muco, e esse muco ajuda essas células ciliadas a se movimentar. Só um pouquinho, deixa eu abrir lá de novo. Então, esse muco que está em cima dessas células ciliadas ajudam todo o processo de levar o material para dentro também, né? Então, às vezes a gente tem, sei lá, você pingou alguma coisa no nariz lá atrás, esse muco e essas células ciliadas, né, em conjunto vão fazer com que esse material seja jogado lá para a laringe lá atrás. Quando o muco está muito seco, né, ele faz com que as células ciliadas não trabalhem direito. Então, precisa ter essa umidade do muco para que isso aconteça naturalmente. Agora, quando está muito seco, então, o que acontece é que esse movimento acaba desaparecendo. E isso é bastante importante que o produto que a gente utilize, né, o errino que seja utilizado, não venha alterar a viscosidade desse muco. Se ficar muito líquido, também pode trazer problemas nessa mobilidade. E a rinofaringe, finalmente, é lá quase na faringe, é onde o fármaco vai atuar. Então, dependendo, né, do que a gente quer, o fármaco vai ou atuar lá na rinofaringe ou um pouquinho antes ali, tentando descongestionar ali na mucosa nasal respiratória, tá? Então, são os dois lugares onde mais se tem atividade. pH do muco nasal, ele está na faixa de 5,5 a 6,5 para adulto e 5 a 6,7 para criança. E esse pH tem que se manter. Então, o que acontece? Quando a gente prepara uma solução de uso nasal, a gente tem que preparar e colocar o pH dentro dessa faixa, para não trazer irritação. Se a gente não corrigir o pH e não fizer a isotonia também, que a gente vai ver mais lá na frente,
a gente vai sentir uma sensação ruim dentro do nariz. Então, é uma ardência, é uma sensação desagradável, mais ou menos como aquela sensação de que quando você está no mar e entra água salgada dentro do teu nariz, e você sente aquele ressecamento, é uma sensação de ressecamento, é uma sensação de ardência, é uma sensação diferente. Então, para evitar isso, a gente ajusta o pH. Se for para adulto, uma faixa de 5,5 a 6,5, se for para criança, uma faixa de 5 a 6,7. E, preferencialmente, se utiliza uma solução tampão para que não tenha alteração desse pH. Então, o ideal é que a gente faça essa correção e utilize um tampão para que o pH fique estável dentro dessa faixa de pH, ok? Bem, ar frio, resfriado, sinusite, rinite alérgica, eles fazem com que o muco, aquele muco que está lá revestindo os cílios, fique alcalino. E quando ele fica alcalino, ele fica líquido. Então, a alcalinização do muco faz com que ele escorra. A gente tem, então, o nariz escorrendo. Ao contrário, ar quente faz o contrário. Vai acidificar, tornando o muco espesso e a sensação de nariz seco. Então, é importante isso. Esse muco, né, ele tem essa característica de sofrer alterações conforme o pH do meio. Então, um pH mais alcalino vai fazer com que a pessoa tenha coriza, o nariz fique escorrendo. pH mais ácido vai fazer que a pessoa tenha uma sensação de nariz seco. Não é ideal também. A sensação de nariz muito seco não é agradável. Então, a gente, quando corrige o pH, não deve deixar dentro dessa faixa mesmo, né, para evitar que ele fique alcalino ou ácido e venha trazer sensações desagradáveis. A isotonia, então, você deixar a tua solução, a tua solução nasal, com uma concentração de sais semelhante ao 0,9% de cloreto de sódio, que é a concentração da lágrima, né? Então, a gente deve fazer ajuste na isotonia da solução, para que ela fique dentro com essa característica de ser semelhante a 0,9% de cloreto de sódio. Dessa forma, a gente não prejudica o movimento ciliar. Dentro dessa faixa de isotonia, o movimento ciliar continua normal, perfeito. Já uma solução hipotônica prejudica esse movimento. E a gente tem, hoje, no mercado, alguns produtos que são hipertônicos. Então, se vocês olharem lá, aquelas soluções nasais de cloreto de sódio, a maior parte delas é 0,9%. Porém, a gente tem algumas hoje que são 3%, não tem? Alguém já viu na farmácia? Sim, já. E daí, o que teoricamente vai acontecer? A mesma coisa, a pessoa vai ter aquela sensação de nariz, então, seco, né, pelo excesso de cloreto de sódio, e vai ter um prejuízo lá no movimento ciliar. E vai provavelmente sentir também uma ardência no nariz, por estar com uma concentração muito alta de cloreto de sódio. Então, imagine, a nossa concentração normal é a concentração da lágrima, né? Então, quando a gente pinga um soro fisiológico, que está lá, né, 0,9%, igual a lágrima, tudo mais, faz um processo de descongestão, mas a gente não sente nenhuma irritação. Agora, quando você coloca ele com uma concentração maior, ele acaba fazendo ao invés de só descongestionar, ele acaba ressecando o local,
né? Diminui bastante a coriza, se a coriza estiver existindo, ou diminui também bastante o muco, se ele estiver muito espesso, mas traz uma ardência e traz uma secura grande para o nariz da pessoa. Bom, tipos de forma farmacêutica que a gente tem para errino. Geralmente, a gente tem erridos em solução aquosa. Eles não saem muito daquela característica de soro fisiológico. A maior parte dos produtos que a gente tem aí são soluções de cloreto de sódio. Tem aqueles descongestionantes à base de nafazolina, outras coisas assim, mas geralmente são em solução aquosa. Pouquíssimos produtos a gente faz em solução oleosa e menos ainda a gente faz em pomadas, mas às vezes é necessário se fazer uma solução oleosa ou mesmo uma pomada. Para quando a gente quer um contato maior, né, e um tempo maior de permanência daquela solução, daquele fármaco que está na solução, né, ou na pomada, um contato maior dentro do nariz, né, que permaneça mais tempo em contato com a mucosa. Então, a maior parte realmente é aquosa, mas um outro caso, assim, pode-se, né, a farmácia pode preparar uma solução oleosa ou até mesmo uma pomada, tá? Dependendo principalmente do tempo que se precisa esse contato do fármaco com a mucosa. As pomadas, então, elas apresentam alta viscosidade, então, pelo fato de elas serem muito viscosas, elas vão prejudicar o movimento ciliar, né? Então, se tiver que realmente usar, o melhor é usar uma pomada hidromissível, que é aquela pomada que ela tem característica oleosa, mas ela se dissolve, né, numa solução aquosa. Então, a gente consegue ter um meio termo, uma pomada não tão oleosa assim. A gente tem aí alguns congestionantes nasais administrados na forma de inalante, né? O princípio ativo volátil é colocado junto com o inalante, se volatiliza lentamente a temperatura ambiente, liberando o princípio ativo. Então, nesses casos desses inalantes, o princípio ativo está ali dentro, geralmente dentro de um solvente que vai ser volatilizado rapidamente, e daí, geralmente, quando você faz a aplicação, esse solvente volatiliza rapidamente e o pó acaba pelo fato de ele não se solubilizar, ele acaba se depositando ali dentro do nariz. O que mais? Requisitos para veículo de preparações nasais. Então, respeitar o pH do muco nasal. Está errado aqui, não sei porque eu pus 3,5, 5,5. Está errado, preciso consertar. Viscosidade, então, moderada. Né, eles não devem ser muito viscosos para evitar de trazerem alterações na concentração, né, na viscosidade do muco e fazer com que aquele movimento ciliar acabe sendo prejudicado. Isotônicos, né, o veículo tem que ser compatível com o princípio ativo, então o princípio ativo ele tem que dissolver dentro do solvente, tem que ser estável e tem que ser estéril. Ah, mas a farmácia de manipulação faz e não faz em sala estéril. Então, o correto seria, né, que fosse como os colírios, que fossem feitos dentro de uma sala estéril, que não tivesse nenhum tipo de contaminante e assim por diante. Porém, as preparações nasais acabam se deixando um pouco para lá essa questão da esterilidade. A gente trabalha, então, dentro de um ambiente
com baixa contaminação, né? Se utiliza geralmente alguma substância que possa conservar para evitar que esse produto tenha um aumento de, né, um crescimento microbiano. E não se faz geralmente em sala estéril. O ideal seria que fosse sala estéril. Porém, não é regra e as farmácias acabam fazendo mesmo sem ter essa sala estéril. Fármacos que a gente costuma utilizar na mucosa nasal, então, a maior parte, como eu já falei, de ação tópica, mas tem alguns sistêmicos, né? Então, alguns sistêmicos que a gente tem como exemplo. Ocitocina, vitamina B12, progesterona, calcitocina. Existe, né, trabalhos que estão sendo feitos, pesquisas que estão sendo feitas para a utilização de insulina via nasal, via respiratória, para evitar, né, a necessidade do injetável, mas ainda que eu saiba, pelo menos ainda já não tem nenhuma insulina que tenha sido aprovada ainda nesse formato. Mas alguns outros fármacos eu sei que são utilizados. Por quê? Porque muitas vezes eles, se fossem utilizados via oral, eles iam ser degradados no estômago e não seriam absorvidos simplesmente. Então, eles perderiam a sua atividade ali dentro do estômago mesmo. Então, alguns fármacos são introduzidos dentro do organismo via sistêmica, né, pela mucosa do nariz, pelo fato de a mucosa ser bastante sensível, né, permite a passagem fácil, né, dos fármacos para a circulação. Então, alguns fármacos acabam sendo utilizados dessa forma. E, obviamente, lembrando que praticamente tudo que é administrado acaba passando para a circulação. Se perde muito pouco, né? Então, tem uma quantidade muito pequena de material que acaba sendo, que acaba não passando para a circulação. Então, a gente tem aí uma concentração sérica bastante boa. A maior parte de ação tópica, né? Os mais usados são os congestionantes, e são geralmente, então, para rinite, para resfriado, alguns tipos de rinite que tem por aí, febre do feno, sinusite, esse tipo de coisa. É bom lembrar que a frequência de utilização pode fazer com que o organismo fique viciado. Então, tem que tomar cuidado. Vocês devem conhecer, quem trabalha em farmácia principalmente, deve conhecer gente que dia sim, dia não, está lá comprando algum tipo de rino, né? Porque sente a falta. O organismo acaba por fazer trabalhar de um jeito que a pessoa acaba se viciando. Então, o organismo, né, quando a pessoa utiliza, ocorre a descongestão rapidamente, só que o organismo, de uma certa forma, ele acaba criando uma nova congestão para que a pessoa utilize novamente o descongestionante, descongestiona, daqui a pouco o organismo congestiona de novo e assim vai. Então, num período de tempo muito pequeno, a pessoa pode ficar viciada. Então, de 3 a 5 dias, ela pode se viciar, e a gente tem que lembrar que esse tipo de produto, esses descongestionantes que levam ao vício, podem trazer problemas futuros bastante grandes.
Outros grupos mais utilizados, então, anti-histamínicos, antibióticos, antissépticos e anestésicos locais. Basicamente, a farmácia de manipulação vai fazer descongestionante. Preparações auriculares, ou chamados otofármacos. Então, são utilizados para aplicar no canal auditivo com efeito tópico. Então, aqui todos têm efeito tópico. Professor, Oi. não está aparecendo para gente. Não tá? Não. Desapareceu agora ou faz tempo? Não, agora. Ah, vamos ver o que está acontecendo. E agora? Ainda não. Não? Não. Credo. Deixa eu interromper e fazer de novo. E agora? Agora sim. Apareceu? Tá. Sim, Então vamos lá. Então, preparações auriculares, né? O otofármaco são utilizados, preparações são utilizadas no ouvido, para ter um efeito tópico. Aqui são efeitos tópicos só, não tem efeito sistêmico. Falando rapidamente da anatomia do ouvido, a gente tem o ouvido externo, que é aquela parte, então, a parte mais de fora, onde a gente tem o pavilhão e canal auditivo, onde é produzido a cera, que é uma mistura de substâncias sebáceas, né, que o organismo produz, com um tipo de cera que o próprio organismo produz, e as sujidades que vão se juntando ali. Então, a cera não é nada mais, nada menos do que uma forma de proteção. O ideal, quer dizer, o correto, o certo é que o nosso ouvido produzisse essa cera e essa cera fosse sendo jogada para fora. Porém, nos tempos modernos, a gente tem hábitos, né, de acabar por retirar isso, ou tentar retirar isso, infelizmente, muitas vezes com auxílio de um cotonete, que ao invés de retirar esse produto que é uma proteção, a gente acaba empurrando lá para dentro e compactando cada vez mais lá no fundo, lá no ouvido, quase no ouvido médio, e com o passar do tempo isso vai se acumulando até que chega um determinado momento em que a audição fica comprometida. Então, teoricamente, esse sebo, né, essa cera que é produzida, seria só uma forma de proteção para evitar a entrada de sujeira e animais, né, insetos. E a gente deveria jogar fora. Porém, não é o que acontece. Tudo isso acontece lá no ouvido externo. No ouvido médio, a gente tem, então, o local onde está o tímpano, né, e as trompas de Eustáquio. O tímpano é uma película super sensível que vai fazer com que a gente tenha uma audição perfeita, e tem que se tomar muito cuidado, porque dentro desse canal, né, muitas vezes a gente acaba tendo inflamações e infecções que podem levar a perder até a audição. E o ouvido interno, lá dentro, né, é onde está o labirinto, onde a gente tem aquela função de dar o equilíbrio para a gente conseguir se equilibrar durante uma caminhada, durante o fato de ficar de pé, né? Os fármacos que a gente mais utiliza são, então, os antibacterianos, né? Então, a gente tem as infecções, geralmente por pseudomonas, geralmente ligadas com a questão da umidade, né?
Então, a gente tem lá fármacos de clorafenicol, neomicina, polibixina B, nistatina, etc. Lembrando que a umidade pode acarretar um crescimento de micro-organismos. Sempre onde tiver umidade vai ter micro-organismos. Eles precisam da umidade, eles precisam da água para sobreviver, né? A alteração do pH, então, ficar um pH mais alcalino no local e às vezes está ligado com a própria umidade, também pode fazer com que a gente tenha uma infecção do ouvido e um traumatismo também. De repente, até o próprio uso do cotonete pode causar um pequeno traumatismo e abrir uma porta para uma infecção. E em casos graves que a infecção não é tratada e ela pode ficar cada vez mais grave, a gente pode até perder a audição por isso. São utilizados anti-inflamatórios também, como corticoides, tipo hidrocortisona, dexametasona, para inflamação, né? E os anestésicos. Então, às vezes, para uma dor de ouvido, uma bezocaína, uma lidocaína, lidocaína, são fármacos que auxiliam a aguentar um pouco essa dor, que é uma dor que quem teve sabe que é uma dor que pode até não ser uma dor muito forte, mas é uma dor que é bastante incômoda. Às vezes um analgésico, como a antipirina, alguns antissépticos, às vezes, para fazer uma limpeza local, mas o grande representante desse grupo é o removedor de cerume, né? Então é Nossa, me fugiu o nome agora daquele fármaco mais conhecido para remover a cera. Bom, daqui a pouco eu lembro. Então, a gente tem... Ceruminho, professor. Ceruminho, obrigado. Nossa, como é que eu fui esquecer, né? Então, ceruminho, se vocês forem ver, ele é uma substância oleosa, né? E ele, na verdade, é um tensoativo, que ele vai fazer aquele processo, então, de amolecer aquela cera que muitas vezes pode endurecer pelo ressecamento, e vai, então, ajudar às vezes, num caso menos grave, ele pode até amolecer toda a cera e fazer com que a pessoa consiga voltar à audição perfeita, né? Em alguns casos ele amolece, né? Mas às vezes quando é uma quantidade muito grande ou está muito compactada, ele amolece, facilitando a retirada dele por um profissional. Então, a gente tem aí essas possibilidades, né, de utilizar para voltar a ouvir perfeitamente. Às vezes é só uma quantidade pequena de cera que está incomodando, e às vezes, depois de tanto utilizar cotonete e tudo mais, ela pode estar compactada, então ele faz um efeito só de realmente amolecer para facilitar uma limpeza. Então, geralmente a gente vai encontrar essas substâncias como sendo uma mistura de substâncias tensoativas. Lembrando, então, já falei, mas deixa eu falar novamente, que a cera, né, o cerumen, é uma mistura de secreções de suor, de sebo, né, que a gente secreta normalmente, e que vão se juntando a isso células que estão descamando, poeira que está vindo pelo ar, outros pelos que caem ali também, outros componentes que daí podem variar, desde um inseto que entrou ali e ficou preso, são as mais variadas combinações que a gente tem, né? Então, teoricamente, o nosso organismo
deveria ser perfeito, né? Mas nesse processo de produção de cera aqui, às vezes, quando o próprio organismo não consegue expulsar essa cera, acaba por trazer danos para o indivíduo, né? Mas, teoricamente, o próprio organismo deveria expulsar, jogar fora essa cera que está sendo produzida. Ela seria só uma forma de barreira, né? E essa barreira, então, fazer o seu papel e ser jogada fora. Formas farmacêuticas utilizadas na forma de solução, de suspensão e pomada. Solução é a forma mais comum, mas às vezes, no caso de algum antibiótico, alguma coisa assim do gênero, não se tem um solvente que se consiga dissolver esse antibiótico e que tenha um efeito legal, né? Então, às vezes, esse antibiótico fica na forma de suspensão. E, às vezes, quando a gente precisa também que o produto fique mais tempo em contato com o ouvido, né, a gente pode utilizar uma pomada. Mas em casos, assim, bem particulares mesmo. Soluções, quando são soluções aquosas, tem que se tomar muito cuidado, por quê? Porque água dentro do ouvido é uma chance para o micro-organismo se reproduzir, né, e fazer o seu efeito. Uma suspensão, se for uma suspensão aquosa, a mesma coisa. Então, o ideal é que as soluções e as suspensões sejam oleosas. E a pomada, obviamente, oleosa também, né? Então, adicionando uma substância oleosa no canal auditivo, a possibilidade disso virar, se não for uma infecção, né? A possibilidade de trazer uma infecção é muito pequena. E se for uma infecção, a possibilidade disso piorar ainda mais pelo fato de utilizar água, diminui bastante também, porque o óleo daí não interfere no crescimento de micro-organismos, e eles nem gostam. Preparações auriculares devem ter um pH entre 5 e 7,8. Lembrando que preparações mais ácidas são mais tranquilas, então 5 a 7,8, melhor que seja que se mantenha o pH abaixo de 7, porque a preparação alcalina pode, né, deixar o meio alcalino e facilitar o crescimento bacteriano. Evitar preparações aquosas, como eu tinha falado anteriormente, né? E preparações viscosas ficam mais tempo no local. Então, se eu preciso de uma ação, né, que precisa de mais tempo de contato do fármaco ou da substância com o canal auditivo, vou preferir uma preparação viscosa. Então, se vocês olharem o Cerumin, por exemplo, ele é uma substância viscosa. Por quê? Porque a gente quer que ele fique mais tempo, permaneça mais tempo dentro do canal auditivo, fazendo a função de amolecer a cera. Não adianta nada, não adiantaria nada se o Cerumin fosse feito numa solução sem viscosidade nenhuma, porque o que ia acontecer? Você ia pingar algumas gotas dentro do canal auditivo. Quando você voltasse a tua cabeça para a posição normal, aquele líquido ia escorrer rapidamente. Quando você utiliza uma substância mais oleosa, ele demora mais para escorrer, por mais que você volte a tua cabeça para a posição normal. Deveriam também ser estéreis, mas se admite algumas bactérias saprófitas. Então, o processo, teoricamente, também deveria ser feito dentro de sala estéreo e tudo mais, mas também não é feito. Soluções para uso odontológico, a gente tem aqui duas vertentes no caso das soluções odontológicas. Primeiro, aquelas soluções que são utilizadas pelo dentista para algum tipo de tratamento, e a gente tem soluções que
são utilizadas pelo paciente que a farmácia pode preparar. Então, por exemplo, dentro do que a gente prepara para o dentista, ele vai pedir, por exemplo, para fazer tratamento de canal, limpeza de canal, na verdade, ele pode pedir solução de hipoclorito de sódio. Então, a gente tem duas soluções que são bastante utilizadas pelos dentistas, e que muitas vezes eles pedem para manipular nas farmácias de manipulação, por sair mais barato e por ser muito mais acessível em relação, e digamos assim, o produto ter um frescor maior, digamos assim. Então, quando você compra esse produto pronto, a gente tem que lembrar o quê? Hipoclorito de sódio, ele se desestabiliza muito rápido, então ele perde a sua atividade muito rápido, principalmente quando ele fica em contato com a luz. Então, a gente tem que lembrar que sempre que for fazer algum tipo de preparação com hipoclorito de sódio, a gente vai ter que embalar esse hipoclorito dentro de um frasco âmbar ou uma garrafa que não seja transparente, de alguma forma. Né? Se vocês forem pensar, as embalagens de hipoclorito que tem no mercado, todas são opacas, né? Não tem nenhuma que seja transparente. Por quê? Porque a luz faz com que o hipoclorito perca a sua atividade. Então, muitas vezes os dentistas preferem mandar manipular, manipular numa quantidade que eles possam utilizar rapidamente, porque o prazo de validade é muito curto. Então, 90 dias é o prazo de validade máximo que a gente dá. Dispensando, né, fazendo e colocando dentro de um frasco âmbar ou um frasco opaco. Então, é bastante comum a gente ver esses pedidos de dentista. E daí a gente tem duas soluções que eles pedem de hipoclorito, que é a solução de hipoclorito de sódio a 1%, que a gente chama de solução de Milton, e essa solução de hipoclorito de sódio ela é estabilizada com cloreto de sódio, e daí tem 1% de cloro livre, e uma solução menos concentrada em relação à quantidade de cloro, que é chamada de líquido de Dakin, que é uma solução, então, a 0,5 ou 0,6% de cloro ativo, e não 1% como a outra, onde se utiliza ácido bórico para reduzir o pH, deixando a solução com pH próximo do neutro. Lembrando que hipoclorito é uma substância alcalina, então, quando se adiciona o ácido bórico e puxa-se o pH para próximo do neutro, tá? Normal, pH normal, sem fazer correção do hipoclorito a 0,5%, é 11,98, então quase 12, pH quase 12, né? Então, geralmente, fica 11,98 e a gente vai baixar para próximo de 7. Ou a 1% a gente não faz isso, então ele fica a aproximadamente 12,6. Então, pH bastante alcalino, né? Aí também pede-se muitas vezes soluções antissépticas, às vezes para utilização dentro do laboratório, do consultório odontológico ou fora do consultório odontológico. Então, o clorexidine é muito utilizado como antisséptico e a gente tem duas concentrações de clorexidine que a gente faz solução, de 0,12%, que é, então, uma concentração para a pessoa utilizar em casa, então ela vai fazer um bochecho tal, e utilizar como antisséptico, e a farmácia vai fazer a 0,12%. Se vocês olharem na farmácia os produtos prontos com clorexidine, vocês vão ver que todos são a 0,12. Então,
Nossa, esqueci os nomes agora. Listerine, todos que têm clorexidine são 0,12. 2% é para uso em consultório, aquelas vezes que o dentista então te dá um copinho com um pouco de antisséptico para você fazer um bochecho, geralmente é 2%, ou muito raramente ele pode indicar para ser feito a 2% para você fazer utilização, ao invés de fazer bochecho diário, você faz bochecho semanal. Mas geralmente é 0,12 que ele pede. Triclosan é o tipo de solução antisséptica, já caiu em desuso. Acho que agora no Brasil a gente tem o que, se tiver uma pasta de dente que tem triclosan, é muito, porque ele foi sendo deixado de lado pelo fato de ser derivado de fenol e, se eu não me engano, ele já está até proibido nos enxaguatórios. Às vezes também para uso dentro do consultório, o dentista pede solução de lauril sulfato de sódio. O lauril sulfato de sódio é um tensoativo e ele vai ajudar a fazer a limpeza na endodontia. Então, o que acontece? Às vezes ele passa, usa uma seringa lá e joga esse tensoativo, o lauril sulfato de sódio, dentro do canal, para fazer uma limpeza, para que esse tensoativo ajude a retirar sujidades, ajude a retirar qualquer substância que esteja grudada nas paredes do canal, e depois ele utiliza uma limpeza com o hipoclorito, para que tenha um efeito antisséptico. E tem também o EDTA, que é uma solução que também é bastante comum o dentista pedir. Ele pede uma solução de EDTA 17%. O EDTA vai fazer o quê? O dentista aplica essa solução na superfície do dente. Então, esse EDTA, o que ele faz? Ele captura o cálcio, né, os minerais de uma forma geral, ou seja, principalmente o cálcio, ele captura o cálcio que está na superfície do dente, deixando o dente poroso. Então, ele tira todo aquele cálcio que está ali em cima e o dente fica mole. Mole porque ele fica poroso. É retirado todo o cálcio. Aí o dentista consegue fazer o tratamento mais facilmente, ele consegue usar a broca e furar o dente, seja lá o que for que ele precise fazer. Então, ele consegue deixar aquele dente mais maleável, digamos assim, né, mais um acesso melhor, com a utilização dessa solução de EDTA. E o que acontece? Então, ele passa o EDTA, a pessoa fica com o dente desmineralizado, ele faz o tratamento que precisa, utiliza a broca lá, faz o tratamento, e a pessoa vai embora. Mas a pessoa não precisa tomar cuidado nenhum, porque o próprio organismo ele já se encarrega de fazer a reposição desse cálcio que foi retirado. Então, com pouquíssimo tempo, o dente já está com a sua dureza normal, já está, então, pronto para comer, pronto para ser utilizado. Então, é um período bastante curto que o dente fica sem esses minerais na sua superfície. Soluções para uso retal, então, a gente tem os chamados enemas, né, que são aquelas soluções geralmente com substância catártica, ou substâncias minerais que vão ajudar a amolecer as fezes, né? E os catárticos, às vezes, ajudar a expulsar as fezes que, por algum motivo, o organismo não tá expulsando corretamente. Às vezes, é por endurecimento das fezes e daí a utilização, então, de glicerina, óleo mineral e essas substâncias junto
ajudam a fazer o amolecimento das fezes e a sua expulsão. E as soluções, só comentando que, na verdade, nas farmácias não tem uma procura bastante grande de enemas, porque precisa de embalagem especial, tal, e não tem uma procura tão grande que uma farmácia vá lá e resolva, vou comprar 1.000 frascos para enema, porque realmente não tem uma saída tão grande. Mesma coisa as soluções para uso vaginal. As soluções, então, são com utilidade medicinal, desodorante ou para simples higiene. E as substâncias, né, os fármacos que são adicionados ali nas chamadas duchas, são os mais variados. Mas também é outro tipo de produto que não se tem muita saída nas farmácias de manipulação. O que a gente tem de comum, assim? Então, solução com ácido bórico, ou com permanganato de potássio, ou com água oxigenada, muitas vezes. Algumas vezes substâncias adstringentes, como ácido acético, tanino, alúmen, ou às vezes até os médicos recomendam para as mulheres que façam infusão de algumas plantas e utilizem na forma de ducha. Então, não é também comum o preparo desse tipo de forma farmacêutica na farmácia de manipulação. A gente vai só começar os xaropes e daí na aula que vem a gente continua. Que continua sendo uma solução. Está aparecendo para vocês o slide do xarope? Tá sim, professor. Tá? Beleza. Então, xarope. O que é o xarope? Então, é uma preparação que é extremamente antiga. Ela vem de milhares de anos, há muito tempo ela é utilizada como veículo, né? E o nome xarope vem de uma palavra árabe chamada siropus, ou sarabe, no latim, né? Que significa bebida ou poção. A gente pode dizer que o xarope é uma solução viscosa, né, que tem uma viscosidade conhecida, que é preparada com água e uma quantidade bastante grande de açúcares, né? E que tem uma certa tendência a se depositar quando ela não é feita direito. Dentro já da ciência, né, a gente tem uma definição da farmacopeia americana que fala um pouquinho mais, ela fala um pouco mais do que é uma solução, uma substância viscosa com água e açúcar, porque nem sempre ela é com água e açúcar. Então, a gente tem dentro dessa definição, uma definição mais abrangente, mais completa, que fala que xaropes são preparações aquosas, concentradas à base de açúcar, ou um substituto do açúcar, como sem agentes flavorizantes e substâncias medicinais. Então, quando se fala, né, a farmacopeia americana fala em xarope, ela fala que pode ser xarope, pode ser uma mistura de água com açúcar, né, numa concentração grande. Preparação aquosa, concentrada à base de açúcar. Pode ser só isso, a gente considera um xarope. Pode ser uma outra substância no lugar do xarope, né? Também a gente considera como no lugar do açúcar, desculpe. Então, pode ser uma outra substância no lugar do açúcar, quando a gente precisa fazer um xarope e a pessoa não pode utilizar o açúcar, então pode ser também. E pode ser também com ou sem sabores, né? Adição de sabores e adição de princípios ativos. Então, o que a gente tem de mais básico é o que a gente chama de xarope base. O xarope base é uma mistura, então, de água e açúcar numa determinada viscosidade. Então, ele tem que ter uma certa densidade para a gente considerar ele como xarope. Então, o xarope base, ou xarope simples, ele é
uma mistura de uma concentração alta de açúcar com uma certa quantidade de água e com que tenha uma densidade de 1,36 ou 1,37. Então, a gente só considera o xarope mesmo quando ele tem essa densidade. Finalidade: servir como veículo edulcorante para mascarar o sabor de fármacos. Então, veículo doce, né, para mascarar sabor de fármacos que tem um sabor ou amargo, ou azedo, ou ruim de alguma forma. A viscosidade. Essa viscosidade ela é obrigatória e ela ocorre devido a múltiplas pontos de hidrogênio entre o açúcar dissolvido e a água. Então, o que acontece? O açúcar se dissolve ali, é uma mistura de água e açúcar, então o açúcar se dissolve ali e ele começa a formar pontos de hidrogênio entre esse açúcar e a água quando ele se dissolve. E esse excesso de pontos de hidrogênio faz com que ele fique nessas ligações, e são ligações fortes, faz com que esse líquido que se forma comece a ficar viscoso. Então, essa viscosidade está ligada com esses pontos de hidrogênio, do açúcar e da água. E essa viscosidade, ela tem funções bastante importantes. Atenua ou impede o aparecimento de turvações ou precipitações ocasionadas por reação ou pela fraca solubilidade de fármacos. Então, essa substância viscosa, ela vai ajudar a impedir que um fármaco que de repente não se dissolve bem na água, ele comece a dar aquela coloração turva, opaca da solução quando ela está sendo feita. Então, imaginem algum produto que você coloca na água e esse produto deixa essa água turva. Com a adição do açúcar e a formação dessas pontes de hidrogênio e essa aumento de viscosidade, muitas vezes a gente consegue reverter essa turbidez. Então, muitas vezes a gente consegue deixar o produto, né, o líquido final transparente exatamente por essa característica do produto. Uma coisa bastante importante é que eu vou mostrar para vocês mais à frente a concentração de açúcar que a gente tem num xarope. Então, vocês vão ver que é uma concentração extremamente grande, é uma quantidade bastante grande de açúcar que a gente tem que utilizar para conseguir formar o xarope, fazer o xarope e conseguir que ele fique com aquela viscosidade, com aquela densidade que eu falei. Então, a gente acaba por chamar essa solução que se forma de solução hipertônica. Ela é extremamente tônica, né, pela concentração super elevada do açúcar. E de um certo modo, essa solução, ela ser hipertônica, ela vai trazer uma vantagem bastante grande para o xarope, que é impedir que micro-organismos consigam crescer e se reproduzir ali dentro. Por quê? Porque pelo fato de se ter uma solução hipertônica, se cair um micro-organismo nesse xarope, o que vai acontecer? Dentro dessa solução, tem uma uma concentração de açúcar nesse xarope, né? E dentro do micro-organismo, o líquido que tem ali dentro está numa outra concentração. E daí o que acontece nesses casos? Ocorre aquele processo de, né, os meios estão em concentrações diferentes e tenta-se, né, um equilíbrio. E esse equilíbrio vai acontecer como? A passagem do líquido de dentro do micro-organismo para o líquido que está fora, que está mais concentrado. Então, passar do menos concentrado para o mais concentrado. O micro-organismo, então, perde essa água, ele desidrata, né, ele perde o líquido que ele tem dentro dele, ele desidrata
e a célula acaba morrendo, ela acaba se rompendo pela falta de líquido que tem dentro, e morre. Então, o xarope, na concentração de açúcar com que ele é feito, ele já é um agente conservante por natureza. Então, não cresce micro-organismo ali. Então, posso fazer um xarope na farmácia de manipulação sem açúcar? Sim. A gente só não recomenda que seja feito um xarope sem açúcar, sem conservante, na indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica daí tem um prazo de validade muito grande, né? Então, esse prazo de validade muito grande pode, né, com o passar do tempo, fazer com que ocorram, se tiver um contaminante ali, acabe acontecendo uma contaminação e um crescimento de micro-organismos. Mas, de uma forma geral, essa concentração de açúcar, ela vai impedir o crescimento e desenvolvimento de bactérias. Mas, para uma garantia melhor, né, como o produto muitas vezes fica, o industrializado, ele fica até 2, 3 anos armazenado antes de ser utilizado, para ter uma garantia maior, as indústrias acabam colocando conservantes. Mas, na teoria, pelo menos, não seria tão necessário assim. Só para vocês terem uma ideia, a fórmula do xarope base consiste de 85 gramas de sacarose e água destilada para fazer 100 ml. Tá? Então, em 100 ml de xarope, se vocês pesarem aquele xarope, 85 gramas dele é composto de açúcar. E o restante é água. Então, é realmente bastante concentrado, bastante açúcar, e acaba, né, tendo aquela característica viscosa, mesmo sem obrigatoriamente a gente ter um processo de aquecimento. Quando a gente faz uma calda de açúcar em casa para fazer um bolo, alguma coisa assim, a gente coloca uma quantidade grande de açúcar, uma quantidade menor de água, aquece, né, até que ele forma aquela substância mais viscosa. Não necessariamente a gente precisa ter esse aquecimento. A gente consegue fazer o xarope sem aquecer. Porém, ele tem algumas desvantagens. Mas isso a gente vai deixar para a aula que vem. Vou falar de vantagens e desvantagens do xarope e das preparações na aula que vem, ok? Tranquilo, gente? Sim, tá tranquilo, professor. Alguma dúvida? Eu tinha uma pergunta para fazer, mas eu esqueci agora, mas eu acho que é mais para o final dos slides. Daí eu faço na próxima aula. É do xarope? Eu só esqueci, eu anotei no caderno, mas depois eu vejo na próxima aula. Deixa eu ver se eu adivinho. Mas e diabético, como é que faz para tomar esse xarope? O diabético tem um xarope especial deles, né? Isso, mas não era essa a sua pergunta. Não. Ele está mais para o final dos slides, depois na próxima aula eu pergunto. Beleza. Tá bom? Beleza. Então tá. Bom, aí a semana que vem a gente fala mais dos xaropes, fala dos xaropes para diabéticos e dos outros tipos de soluções que são açucaradas, que a gente já não vê mais no mercado, tá? E daí, finalmente, a gente acaba essa parte de solução e passa para suspensão. Beleza? Então, gente, uma boa semana para vocês. Obrigada, para você também. Muito obrigado. Obrigado, professor. Semana que vem a gente conversa mais. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? E deixa eu desligar aqui, então. Então tá bom. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite.